A notícia é que o Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria também para condenar Bolsonaro e todos os outros 7 réus por golpe de Estado. Nós já tínhamos essa condenação por organização criminosa por parte da ministra Carmen Lúcia. Ela disse que considera a prática desses crimes feita, estabelecida, como também os crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Mas atuou realmente como mero espectador, mas atuou realmente praticando atos criminosos. A afirmação, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório. Eu estou fazendo a transcrição dos dados, as declarações que foram dadas nos diálogos extraídos, inclusive, do celular do réu colaborador, as comunicações com os kits pretos. E, diferente do alegado, portanto, no próprio interrogatório, nas alegações finais, houve um envolvimento, houve a interlocução com os manifestantes, era solicitada orientar ações, isso tudo está devidamente revelado e comprovado, registros de entrada e saída, em todas as ocasiões. Portanto, eu estou concluindo nessa parte sobre a atuação do Mauro César Barbosa Cid, com a descrição dos atos por ele praticados ou dos comportamentos, ou a articulação, a participação de reuniões, o compartilhamento de informações, documentos, contratos, angariando recurso, inclusive, como foi solicitado a ele. O ministro relator, me parece que chegou a dizer que bravatas ou conversas de bar não levam ao que nós vimos acontecer. De fato, não havia o dolo, portanto, como consciência e vontade dirigidas a realizar os tipos penais, tudo devidamente corroborado e, portanto, eu estou concluindo no sentido exatamente de considerá-lo autor dos atos que foram imputados e, como eu disse, eu considero válida e no momento da dosimetria falarei sobre o pleito formulado pelo Procurador-Geral da República, mas considero que é válida a colaboração premiada e que ele atuou verdadeiramente como um dos autores dos crimes. Né? Ela reforçando que considera válida a delação premiada de Mauro Cid, que os benefícios vão ficar para o último momento do julgamento, que é sobre a dosimetria. Agora ela volta a falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Os documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe,
em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões, são exibidos em projeções. O que se afirma que foi resumido por fulano só corrobora mais e mais e, portanto, não se cuidam de atos preparatórios. Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado não são instantâneos, como nós já, desde algum tempo, estamos concluindo nos julgamentos que já aconteceram sobre esses fatos, e a permanência do estado de ilicitude, no caso, demonstra a prática de atos de natureza executória na tentativa de golpe de Estado, na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, com um detalhamento enorme, inclusive, de provas. No caso da propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos, como aqui ficou largamente demonstrado, esta participação do réu, que deu início efetivo a essas ações de propagação, atingindo exatamente um grupo muito grande da sociedade brasileira, é permanente de junho de 2021 até o acontecimento que... São 4 horas e 3 minutos. Para quem ligou o rádio agora, o Supremo Tribunal Federal formou maioria com o voto da ministra Carmen Lúcia para condenar o réu Jair Messias Bolsonaro e os outros demais 7 réus por todos os crimes pelos quais eles estão sendo acusados pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. Nós já tínhamos nesse julgamento os votos para condenação por parte do ministro relator Alexandre de Moraes e pelo ministro Flávio Dino, que acompanhou integralmente o voto pela condenação. Nós tivemos no dia de ontem um voto longo do ministro Luiz Fux, justamente na direção contrária, para absolver Bolsonaro de todos os demais crimes. O que acaba de acontecer aqui no Supremo, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é o voto da ministra Carmen Lúcia na direção de confirmar o que o relator e o que o Ministério Público dizem, de que Bolsonaro cometeu os crimes de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de organização criminosa, de dano qualificado contra o patrimônio da União e de deterioração de patrimônio tombado. Esses crimes que Bolsonaro está respondendo também são imputados aos outros 7 réus que estão em análise aqui. Para 2 deles já havia formação de maioria no dia de ontem, que são o tenente-coronel Mauro Cid e também Walter Braga Neto. A notícia de hoje, a notícia do momento, é que há formação de maioria no Supremo pelo voto da ministra Carmen Lúcia, agora para a condenação de todos os réus. É um dia histórico, né? Um dia histórico, Chu. É um dia histórico e que vem com esta consolidação após um discurso muito forte, tanto da ministra Carmen Lúcia como dos demais integrantes, todos, com exceção de Fux, se manifestaram para rebater, de alguma forma, o voto divergente de ontem, que não foi só um voto divergente, né? O gol de honra, foi muito mais. Foi um voto que levou vários recados para o Supremo, que levou indignação a muitos ministros da Corte, que vieram de forma combinada com esta resposta que nós reproduzimos aqui durante o programa. Um agravante apontado contra o réu Jair Messias Bolsonaro, reproduzindo ipsis literis o que disse a ministra no seu voto há pouco, é que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes na condição de líder da organização criminosa armada, disse a ministra há pouco no seu voto. E a gente relembra aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha, que a liderança na organização criminosa armada é um agravante que aumenta as penas com a condenação que vai se encaminhando agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto repetido várias vezes em diversos pontos do voto e que ficou muito claro nessa reta final é quando a ministra diz que não é preciso assinatura de nenhum documento para se configurar uma tentativa de golpe de Estado. Diz ela, inclusive, que a história mostra que isso não é feito. Ninguém passa um recibo em cartório, que há uma série de provas que comprovam isso e de que há uma série de eventos que, associados ao longo do tempo, encadeados, foi o verbo que ela usou, comprovam a tentativa de golpe de Estado. Da condenação, né? A segundo, dentro do voto em que ela já diz que condena, que vota pelo crime de organização criminosa, já falando sobre o emprego de violência,
sequência, né, o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então a gente teria a maioria já para 2 crimes envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não chega a ser uma surpresa ela não unificar os 2 crimes, porque é o posicionamento que ela tomou, Kelly, já na discussão em plenário. E mais cedo ela disse que o que está decidido em plenário não precisa ser novamente discutido por uma turma. Então, ela tem o entendimento de que tentativa de golpe de Estado é uma coisa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito é outra, e que as penas podem se somar neste caso. Um entendimento já idêntico ao dos 2 primeiros ministros, Moraes e Dino.